Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa, o Papo é Saúde. E hoje, o nosso Papo é Saúde vai tratar de educação. Antes, eu quero agradecer a sua participação, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal, comente e compartilhe com os seus amigos. Muito bem, por que trazer esse tema hoje, então, né, de saúde e educação? Qual é a relação de tudo isso, né? Então, eu trouxe a nossa convidada de hoje para explicar tudo isso para nós, né? Qual que é a relação entre saúde e educação? Vocês já vão entender o porquê. Nós trouxemos um tema em que faz a união de sistema nervoso central, capacidade cerebral e questões de aprendizagem humana. Comigo aqui no nosso programa de hoje está a Patrícia Canto. A Patrícia, ela é educadora há 28 anos, é coaching certificada desde 2006, licenciada em Química pela UEPG e Pedagogia pela Uninter, especialista em alfabetização e letramento e especialista em neuropsicopedagogia. Tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Érica? Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho, né, sobre aprendizagem, que é a minha área de atuação, que eu amo tanto. Patrícia, acho que nós podemos começar a nossa entrevista aqui para você dizer e explicar para nós também o que é a aprendizagem. Então, Érica, a aprendizagem é um processo que é um pouco complexo, que ele depende de vários fatores. Ele depende do ambiente onde o indivíduo está inserido, ele depende das condições que esse ambiente possa estar fornecendo para que ele tenha acesso à informação, e ele depende também da estimulação que acontece nesse ambiente, né? Quando é uma criança, é aquela criança que fica muito quietinha, que fica só no berço, que ela não tem muita estimulação, ela é uma criança que vai demorar um pouco mais para aprender. E isso não quer dizer que ela não tenha as ferramentas para esse aprendizado, só que faltou o ambiente de estimulação que poderia auxiliar esse aprendizado. Já para um adulto, é uma questão de, às vezes, ele obter as informações para que ele possa ter esse aprendizado. Existe um limite para a aprendizagem? Então, na verdade, não existe limite para aprendizagem, né? Tudo como eu falei agora no começo, o processo ele vai depender da sua efetividade, seu máximo aproveitamento, de acordo com o ambiente, de acordo com a escola, de acordo com vários fatores que entornam esse indivíduo, e isso que vai ser o limitante. Então, aquela criança ou aquele adulto que teve um aprendizado menor, muito provavelmente foi porque ele não esteve inserido num ambiente que fosse estimulativo. Então, caso isso aconteça, você vai ter um aprendizado ilimitado. Nós, como educadoras, sabemos que cada criança aprende de um jeito, aprende de uma maneira, né? E aí nós chamamos de ritmos de aprendizagem, né? Quais são esses ritmos de aprendizagem? O ritmo de aprendizado da criança, ele vai ser determinado pelo ambiente que ela está inserida, pela quantidade de estímulo que ela recebe, tanto auditivo, visual, junto com os pais, desde o nascimento, durante a sua primeira infância. Tudo isso vai determinar o seu ritmo de aprendizagem. Então, não há uma regra, nós apenas somos guiados por algumas teorias, por exemplo, de Piaget, que ele nos dá algumas faixas etárias nas quais a gente deve esperar que a criança tenha um determinado desenvolvimento. Isso não quer dizer que ela esteja impedida de adquirir esse desenvolvimento em faixas etárias anteriores ou um pouco posterior, né? Às vezes a criança tem, para algumas habilidades, um pouquinho mais de tempo ela leva para desenvolver essa habilidade. E não quer dizer que ela tenha dificuldade ou transtorno de aprendizagem, nem nada disso. Aqui nós podemos inserir outro questionamento, que é relacionado à tua área de atuação, que tem a ver com os distúrbios e transtornos de aprendizagem, né? Então, dentro da tua área de atuação, como esses distúrbios de aprendizagem, esses transtornos que estão reconhecidos lá na escola, às vezes, né, ou por um neuro, ou por um outro especialista, como que eles são vistos pela sociedade? Qual que é a diferença? O que acarreta? Então, dificuldade de aprendizagem nós classificamos como dificuldades pedagógicas.
são dificuldades realmente de aprender o conteúdo técnico, o conteúdo escolar. Então, a criança vai apresentar essa dificuldade e o professor em sala de aula vai fazer a identificação disso, né? Ou o pai que está acompanhando esse processo pedagógico também vai perceber que alguns conteúdos a criança tem mais dificuldade. Isso é chamado de dificuldade de aprendizagem. Já os transtornos são dificuldades nas quais aparecem deficiências ou anomalias neurológicas. Então, o transtorno, ele vai me dar um quadro diferente da dificuldade. O transtorno de aprendizagem, nós vamos precisar de uma equipe multidisciplinar para fazer a identificação desse tipo de problema. Então, o transtorno, ele precisa que você faça uma consulta com uma psicóloga, com um otorrino, com uma neuropsicopedagoga, com uma fonoaudióloga, tudo depende do quadro que a criança está apresentando. Então, quando a criança não vai para a escola ainda, os responsáveis por fazer essa busca do profissional para procurar analisar se é uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno, são os familiares responsáveis, né? A partir dos 4 anos que as crianças vão para a escola, naquele momento o professor fica encarregado disso. Mas nesse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo uma pandemia, as crianças estão tendo aula à distância, online, os pais vão observar essa dificuldade na realização das tarefas e eles podem comentar com os professores, né? Por WhatsApp, pelo caminho de contato que a escola está disponibilizando para os pais, façam os questionamentos, perguntem a eles, né? Nós estamos escrevendo um livro que é um guia prático só falando sobre isso, é um guia para entender as dificuldades e transtornos de aprendizagem. Nesse guia, a gente procura esclarecer qual que é o processo que nós devemos buscar quando identificados esses transtornos e essas dificuldades. Eu percebo que o meu filho, que o meu sobrinho, ele tem essa dificuldade. Ou eu, como uma adulta, reconheço essas dificuldades em mim. Como é que eu faço para buscar ajuda? Então, esse guia a gente procurou produzir justo para que todas as pessoas que tenham interesse no assunto, que procurem ajuda da maneira correta para se sentirem apoiados, para realmente ter um diagnóstico por uma equipe completa. O que a família precisa entender, então, desse processo de aprendizagem? É importante a gente perceber que as famílias, elas têm um papel crucial nesse processo de aprendizagem. Tanto antes da pandemia quanto agora, que elas estão mais próximas ainda da aprendizagem de seus filhos, a escola precisa dessa proximidade, né? Os pais precisam estar verificando, às vezes no cotidiano em casa, se o filho apresenta alguma dificuldade, já reportar ao professor, né? Ou conversar com os professores dos seus filhos para saber se essa dificuldade ela está sendo refletida em sala de aula ou não. Muitas crianças, muitos adolescentes são encaminhados por outros profissionais até você, né? Uhum. Dentro dessa atuação que você faz com a criança, com o adolescente, como que é esse apoio que você dá, como que é esse auxílio que você dá? Acredito que tanto para a criança, para o adolescente, quanto para a própria família, né? Como você falou, é um suporte, é um auxílio. Como que é esse trabalho que você realiza? Então, o atendimento do neuropsicopedagogo começa com o preenchimento de uma anamnese. Então, o familiar responsável ou o próprio indivíduo vai passar de 1 a 3 sessões explicando o seu caso, quais são suas queixas, quais são suas observações. E a partir dessa anamnese, né, a gente faz uma análise dessa anamnese e passa um primeiro diagnóstico para que esse indivíduo, esse paciente, possa iniciar seu atendimento, caso seja necessário, né? Os encaminhamentos são feitos de acordo com a necessidade, a gente vê qual é o outro profissional que precisa estar junto realizando esse diagnóstico, e a partir dali nós podemos fazer as identificações, se há uma dificuldade de aprendizagem, um transtorno, né? O neuropsicopedagogo, no caso eu sou pedagoga também, a gente tem habilitação para estar também trabalhando essas dificuldades de aprendizagem em consultório. Bem legal, bem interessante essa pontuação sua. Aí, como você comentou sobre o livro, esse guia prático, eu queria que você contasse para o pessoal de casa também
um pouquinho de como é esse livro, né, sobre a atuação, o que será abordado nesse livro. Um pouquinho mais falando, né, sobre o guia prático, nós observamos muito durante a pandemia essa necessidade das pessoas estarem um pouco mais autossuficientes em busca de informação. Então, a informação tem que vir de uma maneira direta, um pouco mais prática, para que haja compreensão de pessoas que não têm formação na área de educação, que possam entender quais são os processos necessários e o que não está acontecendo com seus filhos, ou com seus parentes, com seus amigos, e até mesmo as dificuldades que você apresenta, você poderia se identificar com os quadros. Então, a escolha de escrever esse guia vem baseado nessa experiência da necessidade apresentada durante a pandemia. Vou produzir justo para que todas as pessoas que tenham interesse no assunto, que procurem ajuda da maneira correta para se sentirem apoiados, para realmente ter um diagnóstico para uma equipe completa. Pessoal de casa, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu quero agradecer a Patrícia, né? E acredito que com essa fala dela aí, eu vou disponibilizar o contato dela, caso vocês precisem, né? Porque eu acredito que muitas pessoas se identificaram com o tema, identificaram algum probleminha de aprendizagem dentro da casa, com a criança, com o adolescente, né? E explicar também para o pessoal de casa que a neuropsicopedagogia, ela envolve um trabalho de investigação, né? E de intervenção com relação a esses obstáculos de aprendizagem. Então, se a criança, se o adolescente vem apresentando dificuldade e a partir de uma equipe multidisciplinar, como a Patrícia comentou, é feita essa investigação e é encaminhada para o neuropsicopedagogo, é porque essa criança ela vai estar sendo bem assistida, né, Patrícia? Então, eu quero te agradecer mais uma vez, né, por participar. Obrigada aqui. Obrigada a você por lembrar de mim, né, por me chamar. Eu acho que é bem importante elucidar bem esse tipo de assunto que as pessoas acham que é muito simples, mas há necessidade de esclarecimento, né? Eu gostaria também de agradecer a participação aqui, né, dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, deixarem o like, deixarem um comentário, se inscreverem aqui no nosso canal para a gente divulgar cada vez mais o nosso trabalho, né? E com pandemia, fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem. Guardo vocês no programa da semana que vem. Um abraço e até lá.